a gente vai esclarecendo também, beleza? Tem um lugar aqui agora no Instagram que dá para ver essas perguntas e aí eu vou respondendo, tá bom? Vou descobrindo aqui junto com vocês também como é que mexe nisso. Bom, então hoje, gente, são 8h31, vamos começar sempre pontualmente, respeitando o pessoal aí que está se dedicando para estar no horário. É o uso de storytelling na educação. Não, por que a Janaína está usando, né, esse termo americanizado, storytelling? Bom, é contação de histórias, só que isso acabou sendo um nome aí de uma proposta metodológica que vem sendo difundida pelo mundo, né, que é o uso da contação de histórias no processo educativo, né? Então, contar história é algo muito antigo, é algo que o ser humano sempre fez, né? E inicialmente pela tradição oral, e que é uma tradição que permanece, a gente continua passando isso de geração em geração. Talvez seja algo que a gente precise fazer cada vez mais, né? Ter esse hábito de passar para os nossos filhos e para as pessoas que a gente conhece, aquilo que a gente viveu dentro da nossa comunidade, dentro da nossa cidade, ou enfim, histórias da nossa família, né? Eu contei aqui quando a gente teve a live sobre o uso de post-it em sala de aula, né? E como foi o trabalho que eu fiz de árvore genealógica usando post-it. Como foi engraçado, né? Ver que os alunos... O engraçado que eu digo é interessante, curioso, né? Ver que os alunos, eles não conheciam a sua linhagem para além dos avós, né? Então, a contação de história, ela gera conexão, ela gera pertencimento, que é muito importante, né? Então, inicialmente, a gente tem essa tradição oral, né? Da contação de histórias. Depois a gente vem agregando aí a nossa história humana o uso da contação de história por meio de imagens, que é o exemplo das inscrições rupestres, né? E ainda hoje a gente utiliza imagens para contar histórias. E aí depois também o uso da escrita de textos, né? E os livros estão permanecendo, né? Iniciamos lá com papiros e aí hoje os livros tentando permanecer no meio de todo esse universo digital, que tem textos, sim, continua tendo texto, mas textos cada vez mais sintéticos e menos aprofundados. Então, também vejo, gente, que é uma missão nossa como professores não deixar, sabe? A gente se adapta à tecnologia, mas a gente não pode deixar essa tradição escrita, né? Esse hábito de leitura, a importância que existe, né, de ter uma leitura aprofundada, a gente não pode deixar isso morrer, sabe? Mas muitas vezes já vir com um livro complexo é algo que também não é muito indicado. A gente tem que ir cativando os alunos, já que até esse momento, enquanto eles estão com a gente, eles não foram cativados à leitura, tá? Mas aí eu vou falar um pouquinho disso, de algumas estratégias. Olha, tem muita coisa aqui que eu anotei. Eu vou falar de 11 coisas, tá? Sobre como usar storytelling, então, na educação. Vocês estão animados aí? Vamos juntos? Pega aí a água, tá? O cafezinho à noite não é bom. Um suco e vamos lá. Bom, eu elenquei aqui, gente, 7 benefícios para você utilizar a contação de história em sala de aula. Primeiro é que se você traz uma história toda e a partir dela você começa a entender os processos que ali aconteceram, os personagens, o drama, enfim, tudo aquilo que compõe, né, a história, você sai do todo para a parte. E é muito mais fácil para o nosso processo cognitivo, para a nossa aprendizagem, que a gente faça dessa forma, tá? Então, quando o professor de português começa já lá a tentar ensinar a partir de estruturas, né, frasais lá por frases ou períodos curtos, o aluno não significa aquilo. Mas se ela pegar um período ou uma frase de uma história que o aluno já conheceu, já se envolveu emocionalmente, já criou um pertencimento, é muito mais fácil que ele se envolva também com o estudo da parte, ainda que estejamos ali falando de orações coordenadas, subordinadas, análise sintática, enfim, tá? Então, sair do todo para a parte é algo muito indicado para a aprendizagem dos alunos. A segunda coisa é o universo da fantasia, tá, gente? E eu não estou falando necessariamente de imaginação, porque a imaginação, ela existe, ainda que seja uma história que traga um conteúdo real, épico, né? Mesmo que não seja uma história fantasiosa, uma história fantástica, como a gente diz, tá? Mas a fantasia, a história fantástica, ela é muito legal.
Não é à toa que grande parte das histórias infantis, elas trazem esse universo fantástico por meio de fábulas, mesmo que não sejam fábulas, contos, ou as histórias mesmo curtas, né? Elas são ilustradas, né? Representando o mundo de uma forma diferenciada. E por que isso, né? Por que a criança gosta disso, né? E por que depois a gente para de gostar ou de trazer isso para a educação, entendeu? Isso não combina mais com a educação. Quando entra ali na 5ª série, já isso não combina mais, tá? Mas por que a gente retira isso? E por que isso ajuda? Por que a gente se envolve, né? A fantasia, né, ela é uma forma da gente, na verdade, entender melhor, inclusive, a própria realidade. Então, quando a gente vê uma realidade distinta da nossa, a gente cria uma comparação com a nossa realidade, a gente polariza. E a partir da polarização, a gente consegue criar conceitos, princípios e entender melhor aquilo que a gente vive hoje, sabe? Então, é pelo frio que a gente entende o calor. Vocês estão acompanhando? É pela raiva que a gente entende, não sei, a calma, tá? Assim como as pessoas dizem pelo ódio que se entende o amor. Então, se você traz um universo fantasioso, um universo fantástico, diferente daquele que é o universo real, você cria, né, essa polarização que auxilia no nosso processo cognitivo de criar princípios, normas, regras. E o que esses princípios ajudam? Quando a gente estabelece princípios, né, da realidade, a gente consegue transcender aquilo que a gente aprendeu para outras realidades. Gente, eu vou falar isso muitas vezes, tá? Três coisas fundamentais na educação. Primeiro, o aluno precisa gerar reciprocidade, tá? Ele precisa receber aquilo que ele precisa estar disposto a receber aquilo que você está ensinando. Segunda coisa, o aluno precisa significar, precisa fazer sentido para ele aquilo que você está ensinando. E a terceira coisa é que ele precisa ser capaz de transcender. Se ele pega aquilo que você ensinou e consegue aplicar em outras situações, ele aprendeu, ele entendeu, tá? Agora ele pode se desenvolver de uma forma mais autônoma, tá? A terceira coisa, então, primeiro, sair do todo para parte, a fantasia. Eu tô aqui falando para quem tá entrando, tá, gente, dos benefícios da contação de história, porque hoje a nossa live, né, é o uso de storytelling na sala de aula. A terceira coisa é a imaginação, tá? E a imaginação, ela ocorre, como eu disse, ainda que você não esteja utilizando uma história fantástica. Então, só dele ter que pensar, como é que é? Ele representou lá, né, o solo da caatinga, que era um solo roto, seco, pedregoso, e uma única árvore que se erguia naquele solo esverdeada, apenas com as suas folhas verdes, mas o tronco cascudo, enfim, toda aquela descrição. Aí ele já começa a pensar, como será essa árvore, como será aquele solo, né? Como é que é essa paisagem? Então você vai desenvolvendo nesse jovem, nessa criança, nesse adulto, a capacidade de abstração. Gente, e a abstração, ela é muito importante, porque aí depois, se você não pratica isso, você vai lá e traz um teorema matemático, né? Bota lá no quadro, traz uma questão, bota o menino resolver e ele não consegue, porque ele não consegue abstrair para entender o que esse teorema realmente fundamenta, né? E a gente pode trabalhar essa abstração com a leitura, com a contação de histórias, tá? E isso reverberar em todas as áreas do conhecimento, inclusive no entendimento do que é um teorema matemático. Por quê? Você desenvolve essa capacidade de abstração. Tá? Estão acompanhando aí, gente? A quarta coisa que contribui muito, tá, na contação de histórias, e aí olha só, lembra que lá no início da live eu falei que a contação de histórias ela pode acontecer oralmente, alguém contando a história por meio de imagens ou por meio da escrita. Então eu também estou dando um exemplo da gente usando, né, a leitura, enfim, livros em sala de aula. Então as histórias elas geram emoção, e a emoção é um fator fundamental para a aprendizagem. Se a gente for lembrar da nossa infância, por exemplo, geralmente os momentos que a gente lembra na nossa infância são momentos que geraram emoção, tá? Porque a emoção ela auxilia nesse processo de gravar, de internalizar. Então, gerar essa emoção em sala de aula é muito legal, tá? A quinta coisa é que o uso de histórias ela gera contexto, tá? Que auxilia na significação de um conteúdo. Eu falei para vocês, reciprocidade, significação e transcendência, né?
No processo de significação, se você contextualiza o ambiente que aquela teoria foi trazida, ou que aquele cientista viveu, ou aquela autora viveu, quando você traz, né, a roupagem ao redor, né, o cenário, o drama que se vivia naquela época, quando você conta e mostra isso por meio de imagens, de fragmentos, ou você vai numa antiga igreja, faz uma saída de campo, quando você traz isso, você cria contexto. Quando você contextualiza, você auxilia na aprendizagem, gente. Por quê? Você mostra o todo e aí fica mais fácil do aluno captar a parte, beleza? A sexta coisa eu acabei de falar, e a sétima coisa, tá? É o aluno internalizar nele essa noção de que nós somos seres com memória, nós somos seres históricos, tá? A importância da ancestralidade, tá? Que nós somos seres que viemos de uma ascendência e deixamos uma descendência, tá? Essa continuidade da vida, ela é muito interessante da gente trabalhar com os nossos alunos, tá? Então, eu não sou um ponto perdido no espaço, orbitando no nada, né? Eu sou alguém que veio de alguém, né? E alguém virá de mim. Então, você cria essa continuidade, essa narrativa da vida humana, que é uma realidade, tá? Então, quando você cria essa conexão, você também auxilia na aprendizagem. Bom, vocês estão aí parados, querendo que eu comece, né, a falar efetivamente como que usa isso em sala de aula, tá? Bom, primeira coisa, instrução direta. O que é a instrução direta? Gente, vocês estão com um caderninho aí, eu já falei que para vir para minha live tem que vir com um caderninho. Acena aí que vocês estão com um caderninho. Bom, a instrução direta é a bendita aula expositiva, né? Que eu prefiro chamar assim, e que eu já falei para vocês algumas vezes que eu não sou contra, que eu sou uma pessoa que falo de aprendizagem ativa, de colocar o aluno no centro do processo, mas eu acredito sim que a exposição de conteúdos ela é necessária, tá? Então, por exemplo, se você quer criar um espaço de confiança dentro da sua sala de aula com seus alunos, conte a sua história, diga para eles quem você é, por que você está ali, né? Se conecte de alguma forma aos seus alunos, tá? No tempo que você tiver, humanize-se diante deles, né? Isso é muito importante. Então, você pode utilizar o momento da instrução direta, né, para vocês se conhecerem, para você contar um pouco de você, utilizando elementos que podem criar essa conexão, tá? Você pode utilizar para passar um conteúdo. Você pode utilizar, então, uma história para contar exatamente um conteúdo, para explicar um conteúdo. Como é que eu posso fazer isso, né? Vamos pensar no próprio teorema matemático, tá? Eu posso chegar lá e mostrar o que o cientista estava observando diante dele, pela janela da casa dele, e aí que a partir... Vamos falar da velha história da maçã, né? A maçã que caiu, e como é que ela caiu, e toda a lei que foi gerada a partir disso, tá? Então, quando eu conto, eu trago todo aquele cenário vivido, né? E o que surgiu disso? Eu tô explicando uma lei, né? Aceita pela ciência, trazida pela ciência, que vai a partir disso, né? O aluno precisará disso para depois, né, fazer exercícios, enfim, seja o que for, mas eu não estou simplesmente chegando no quadro e anotando essa lei, escrevendo, copiei no caderno, ou leia na página tal do seu livro. Eu estou contando a história que gerou essa lei e a importância dela, tá? E o que eu estou ensinando também para o meu aluno, né? Que ele também é capaz de fazer ciência nesse caso, porque a ciência advém da observação também, né? Então eu estou ensinando ele também que ele precisa ficar mais atento ao que acontece no mundo, né? Observar, perceber. Então se eu ensino algo a partir de uma história, é como eu falei um pouquinho antes, né? Nas 7 coisas que eu listei, eu crio essa conexão e eu faço o aluno se interessar também por fazer ciência, né? Por fazer matemática, ou por aprender a língua portuguesa, ou por escrever, tá bem? Beleza? Também pode ser utilizado para consolidação de aprendizagem. Eu vou dando exemplos reais. Esse aqui, eu sou professora de geografia, acho que vocês sabem, né? E eu dei aula há muitos anos de climatologia na universidade, tá? Esse é um livro muito legal, chama Novos Tempos. Se tiver professor de geografia aí, que eu não sei se tem. Mas sempre que eu ensinava sobre os tipos de nuvens, o que eu fazia? Depois eu vinha aqui, esse é um livro que tem diversos conteúdos e tem algumas histórias. Eu sentava no meio dos alunos ou na frente deles e contava a história de um homem
que atravessou sem querer uma cumulus nimbus, que é aquela nuvem cheia de chuva. E eu lia, né, trazendo todo um envolvimento na voz, enfim, para que eles entendessem efetivamente o que é uma cumulus nimbus e o impacto que ela gera, tá? Então eu já dei o conteúdo de uma outra forma e aí eu usei a contação de histórias para consolidar a aprendizagem. Então olha lá, como instrução direta eu posso usar a história, né? Para o professor se apresentar para o aluno, para se conhecerem, como realmente dar o conteúdo para a consolidação da aprendizagem. Então, ele vem um pouco depois, né, de você já ter trabalhado atividades abertas, enfim, seja o que for que você fez, para ter certeza que os alunos compreenderam tudo aquilo que você falou. Ou então, para trazer alguma lição ou alguma devolutiva importante. Então, veja só, você está observando, tá, que a turma está vivendo alguma situação ou algum conflito, você quer trabalhar isso sem citar nomes, tá? Sem falar declaradamente, porque você sente que isso pode não ser bom, tá? Pode gerar um posterior bullying ou ampliar ainda mais a diferença de status entre os alunos. Então, o que você faz? Você conta uma história utilizando o nome de terceiros. Tá? Havia uma pessoa chamada fulano e uma outra pessoa chamada ciclano, né? E eles tinham um problema X e parará, e foi resolvido assim. Eu gosto muito de dar o exemplo de um filme, aquele Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. O que esse professor precisava, né, trabalhar na sala de aula, né? Ele queria mostrar como, né, o autismo foi solucionado, né, por diversos cientistas aí na história, tá? Porque tinha um aluno que tinha essa deficiência, vamos colocar assim, embora não seja um termo, né, dos mais apropriados, mas que tinha dificuldade de ler as letras, como esse aluno falava, dançavam diante dele, né? E aí ele queria demonstrar, né, que na verdade isso é algo superável, sem necessariamente chegar para ele e ficar falando, olha, isso é superável. Ele queria que ele fosse respeitado e entendido pela turma, sem necessariamente chegar para a turma e falar, olha, gente, vocês têm que respeitar, ele é diferente, porque às vezes apontar como diferente é pior, né? Então, o que ele falou, né? O que ele pontuou, o que ele contou, né? Como diversas pessoas dentro da história tinham isso, aí ele vai contando. Existia um menino que tinha dificuldade de ler e escrever, parará, porque ele tinha dislexia e tal, e aí depois foi mostrando outro e outro personagem, até que ele contou a história dele, que ele também tinha isso, né? E a partir disso ele criou toda essa conexão, e aí depois falou com o aluno individualmente, né, para que o aluno pudesse sentir essa força, sentir esse sentimento de competência para poder se desenvolver. Era dislexia. Isso mesmo, Elisa. Eu falei o quê? Eu não falei dislexia, não? Autismo. Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Então, esse é um exemplo. Então, olha só, em vez de ele chegar para a sala e falar, olha, respeitem o aluno, ou chegar para o aluno diretamente e falar algo, ele contou na história, pessoas que vivenciaram aquilo, falou da sua própria história, ou seja, trouxe na forma de uma terceira pessoa e desenvolveu essa ideia que ele precisava, né? Então a turma passou a admirar e perceber, olha só que incrível, pessoas assim podem chegar em lugares maravilhosos, então isso não é uma limitação, né? É uma estratégia muito legal. Quem não assistiu esse filme ainda, eu sugiro, Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial. Bom, gente, no processo de contação de história, eu sugiro muito o uso de histórias mais simples, tá? Para estimular a leitura. Então, fábulas, contos. Eu trouxe alguns livros aqui. Hoje eu vou mostrar muitos livros para vocês, tá? E como é que você pode fazer essa leitura desses materiais? Você pode ler diante deles, se não for muito longo, ou você pode pedir para eles lerem em grupo ou em dupla, mas eu acho que em dupla ou trio funciona melhor do que 6 pessoas, uma pessoa lendo vai acabar se dispersando, então eu sugiro que seja em dupla ou trio, ou pedir para eles lerem em casa e trazer, tá? Eu já mostrei isso aqui uma vez no feed do Instagram, vocês devem saber, né, conhecer o Tolstói, eu sou muito fã dele. E, bom, é um clássico da literatura. Eu acho que a gente chegar, né, e já passar
para eles lerem Ana Karenina, não, é muito complicado, é muito profundo, mas ainda assim eu acho que a gente precisa de alguma forma tentar trazer esses clássicos da literatura para perto da educação. Então eu descobri, tá, esses livros do Tolstói. Esse aqui é Os Contos da Nova Cartilha. Esse é o segundo livro, tá, gente? E esse aqui é o primeiro livro. Existem algumas... o livro ele é todo feito de pequenas histórias, tá? Algumas histórias, talvez pela tradução, elas ficam bem aleatórias e sem sentido, mas tem algumas histórias que são fantásticas. E a gente poder falar, né, quem ele foi, a importância que ele teve, o trabalho que ele realizou. Ele foi um ser humano fantástico, né? Ele teve sua própria escola numa área rural e tal. Então a gente está aproximando os nossos alunos de um clássico da literatura mundial a partir de histórias muito simples, que ele fez essas histórias para a sua própria escola, tá? Para o processo de alfabetização e de ensino dentro da escola. E é muito legal. E mostra um pouco da realidade russa também, que pode ser debatido em sala de aula. Então anotem aí, é o Contos da Nova Cartilha. Eu sugiro muito utilizar trechos dessas histórias. Esse aqui, ó, que é o Contos da Nova Cartilha 2, ele tem ilustrações, tá? Olha só, então tem umas ilustrações muito bonitas. E vale a pena também trabalhar com as imagens, como eu falei no princípio, as imagens ajudam muito nesse processo, beleza? De histórias curtas, que eu também recomendo que vocês podem, né, trabalhar em sala de aula, os alunos lendo em sala ou trazer lido de casa. Esse livro é um que eu adoro, As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, vocês conhecem? Nas Cidades Invisíveis, aí eu tô trazendo livros distintos, porque depende da área que você seleciona, tá? São diversas cidades mesmo, inventadas, imaginadas. Algumas, e isso é muito legal porque trabalha o conteúdo de imaginação e fantasia. Algumas cidades, assim, a maior parte delas não poderiam existir de fato, tá? Elas têm conteúdos fantásticos. Isso é muito legal de trabalhar com os alunos. Eu já trabalhei esse livro em sala de aula, tá? Diversas dessas cidades aqui, e os alunos tiveram que representar a partir de desenho, ou enfim, representaram já na forma de teatro essas cidades, os personagens dessa cidade, como seria viver nessa cidade, tá? O enredo da história é que o Marco Polo, né, ele viaja pelo mundo, conhecendo o mundo, conquistando o mundo, e ele volta e conta para o imperador Kublai Khan o que ele via, tá? Então, cada história dessa seria uma cidade visitada pelo Marco Polo, e que ele relata. Então, o momento do conto é o momento que ele está relatando para o imperador, tá bem? Então eu acho muito legal isso. Praticamente, gente, dá para qualquer área do conhecimento, dependendo do seu objetivo, beleza? Eu gosto muito desse livro do Gabriel Garcia Marques, tá? São os 12 contos peregrinos. Tem os contos que são muito interessantes. Aqui, gente, do Funde 2 para cima, tá? Para Funde 1 realmente fica mais complicado. Funde 1 eu recomendo os livros do Tolstói, tá? As Cidades Invisíveis até pode ser que dê uma ou outra. Bem, eu recomendo demais. Eu tenho esse livro aqui, que é da Tag Livros, né? Mas ele tem contos de diversos autores. E tem um conto, né, do Machado de Assis, que eu gosto muito, que é Um Homem Célebre. Então eu acho que, assim, na internet vocês encontram diversos contos de diversos autores, tá? E é muito legal se vocês puderem pegar contos clássicos, tá? Então aqui tem contos do Hemingway, tem do James, né, da Clarice Lispector, do Machado de Assis tem 2. Negrinha, do Monteiro Lobato, é um conto muito legal para ser trabalhado em sala de aula, tá? Nos dias de hoje. Então, enfim, eu acho que são exemplos que eu trago aqui dos que eu uso em sala de aula, mas vocês podem buscar aí, né, os que vocês gostam. Vocês têm indicações aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando, gente. Marina Colassante. Tem algum livro específico, Rubens, que você indica? Pessoal, quem tá chegando aí, a gente tá falando de uso de storytelling na sala de aula, tá? Bom, então, gente, eu falei do uso a partir de instrução direta, agora falei utilizando histórias curtas. A terceira coisa, forma, né, que eu vou indicar para vocês, e que eu já fiz várias vezes e que é muito legal. Você apresenta em sala de aula, tá? O início de uma história, seja ela qual for. Você pode ser uma história real, tá? Da vida de alguém, ou uma história criada por você, mas você vai trazer o início de uma história e pedir que os alunos construam essa história livremente, eles sigam a construção dessa história livremente, tá? E aí você pode deixar, na verdade você pode deixar livremente mesmo,
olha, continua a história como você quiser. E aí eu geralmente coloco o grupo de 5 a 6 pessoas, tá? Ou você pode estabelecer determinadas coisas específicas que eles têm que considerar para a continuidade da vida daquele personagem. E pode ser uma coisa para todos os grupos ou uma coisa para cada grupo. Então você pode fazer cartões mesmo que eles têm que tirar, né? Aí, por exemplo, o personagem principal pegará uma gripe, ou o personagem será convocado para a guerra, seja o que for. Então ele pegou aquele início da história, ele vai precisar continuar essa história considerando aquele fator que você colocou ali, aquele elemento, tá? Que deve acontecer na vida daquele personagem. Aí você direciona de alguma forma, tá? E como eu disse, pode ser uma história real ou não. Se for uma história real, você coloca algum elemento que aconteceu na vida dessa pessoa real mesmo. Depois cada grupo apresenta a sua história, tá? E aí depois você conta a história real do que aconteceu com aquela pessoa. Fica uma coisa muito legal, tá? E o bom, uma coisa muito legal dessa prática que eu já apliquei muito é no final você vê que a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de diversos caminhos. Então, dependendo da escolha que você faça, num determinado momento a vida vai se desenrolar de uma forma distinta. Então, é muito legal também você pegar essa prática do storytelling e trazer para alguma reflexão pessoal, alguma reflexão sobre a vida mesmo, que aí você vai, né, trazendo o processo educativo para um desenvolvimento pessoal, tá? Ok. A quarta coisa, né? Você lê uma história, né? Nesse processo que você leu pequenas histórias, ou vocês leram um livro, pedagogicamente, né? Pedir para os alunos identificarem enredo, cenário, drama, personagens, o clímax, a transformação que aconteceu na vida do personagem ou na personalidade dele, enfim, tá? Isso aí talvez se ligue mais à literatura, português, mas sempre é possível a gente fazer essa linkagem, porque a gente não está muito acostumado a trabalhar de forma interdisciplinar, mas é algo muito bom se a gente puder fazer, tá? A quinta coisa, gente, eu já fiz essa prática, eu acho que vale muito a pena. Se precisar, eu vou mostrar aqui no papel para vocês. Então é o seguinte, pega a revista velha, tá? Pede para cada grupo olhar a revista, folhear a revista e escolher um rosto, tá? Destaca aquele rosto da revista e fica com aquele rosto. Eles vão precisar contar a história daquela pessoa a partir daquele rosto. Isso é muito legal, tá? Pode ser só isso, ou você pode tornar isso um pouquinho mais complexo. Vocês estão anotando aí no caderno, né? Você vai apresentar um problema para a turma e eles vão ter que relacionar como aquele rosto se identifica com aquele problema. Então, por exemplo, vamos supor que o problema seja o problema da baixa renda familiar no Brasil, tá? Esse é o problema. As pessoas têm estado com baixa renda familiar, e aí você pode apresentar algum dado específico do IBGE ou de algum outro órgão, tá? E aí, a partir disso, você pede para eles irem na revista, cada um pegar um rosto, e aí eles vão ter que falar como aquela pessoa, né? Qual que é a história de vida daquela pessoa ligada à baixa renda, tá? E aí, você pode deixar livremente, ou você pode usar um mapa que a gente chama, que é o mapa da persona. Vocês já viram falar em persona? E isso é muito legal. Por que é muito legal? Se você estiver trabalhando com um problema e depois você quiser chegar numa dinâmica de solução, é muito importante, antes de pensar a solução, que a gente consiga ver a pessoa que vivencia aquele problema. Ter uma persona na nossa frente, né? Para a gente poder resolver o problema de uma forma mais pessoalizada. Quando a gente coloca assim, resolver o problema das pessoas, acaba ficando uma coisa muito ampla, muito etérica, e aí fica difícil do aluno conseguir materializar uma solução. Então pode ser uma estratégia de você, né, de cada grupo, materializar uma persona e depois praticar como solucionar o problema. E aí existe um mapa, né, dessa persona que eu vou passar para vocês, eu vou deixar disponível no feed, eu vou fotografar e vou colocar lá no feed, tá? Mas ele tem algumas perguntas. Então, por exemplo, quais são as dores, né, dessa pessoa? Quais são o que essa pessoa gosta de fazer, tá? O que essa pessoa não gosta de fazer, por exemplo, tá? Quais são os lugares que essa pessoa costuma frequentar? Quais são os sonhos dessa pessoa, tá? Coisas assim. Então, é um exemplo do que eu uso, mas você pode criar o seu próprio mapa da persona, que você pode chamar de mapa de empatia também, não tem problema. No Design Thinking, eles acabam usando as duas expressões, tá? E aí, olha só, então, vamos voltar aqui. Quero saber se vocês estão me acompanhando. Então, a primeira ideia que eu dei é o seguinte: você pede para cada um destacar um rosto na revista e escrever a história dessa pessoa. Ponto final. A segunda opção, você vai levantar um problema
Eles vão destacar a face na revista e vão ter que contar a história como essa pessoa vive esse problema. E a terceira opção é fazer isso levando em consideração determinados elementos nesse mapa da persona que eu vou disponibilizar para vocês. Então, primeiro eles vão identificar, né, responder a essas perguntas, como eu mencionei, o que essa pessoa sonha, quais são as dores dela, o que ela almeja, enfim. E aí depois disso, a partir desse direcionamento, elas contam a história. Gente, o uso de mapa da persona para alunos um pouquinho mais velhos, final do Fundo 2, ensino médio e ensino superior, tá bom? Se não, antes disso, deixe contar livremente, tá? Utilizando o problema e a face da revista. Eu já utilizei em diversos contextos, funciona muito, os alunos se envolvem muito legal, muito bem, né? Agora, se vocês me perguntarem, Janaína, se eu usar só a face da revista, destacou lá só o rosto, sem mais nada, tá? Eu acho muito legal também. Agora, os alunos se sentem um pouco perdidos nesse processo, tá? Ainda mais se eles não vêm praticando, né, a escrita ao longo do tempo. Então, eu sugiro que você peça um parágrafo, alguma coisa assim, né? E de repente norteie, ó, o grupo você vai contar da infância, você vai contar da adolescência, você vai contar da fase adulta, você vai contar da profissão, você vai contar do casamento, enfim, não sei. E aí depois cada um conta, né, esse trecho da história e aí você tem a vida de repente, né, surgindo, tá? Mas aí nesse caso, para fazer dessa última forma, como eu falei, tem que ser um rosto para a turma toda. Você prega lá no quadro e aí faz isso. Gente, olha, com uma revista velha, a gente pode fazer milagres em sala de aula, tá? Eu não sei quem utiliza a revista, mas eu torço para as bancas de revistas não acabarem, porque eu faço assim, eu uso minhas revistas até a última página e tem muita coisa que se pode fazer, beleza? Gente, estão acompanhando aí, vai acenando. Como a apresentação da turma, né? Isso aqui é uma coisa muito legal, eu acabei colocando como a sexta dica para dar, mas ela é uma dinâmica para primeiro dia de aula, mais indicada mesmo para ensino superior. E por que eu vou falar isso? Geralmente no ensino básico os alunos já vêm estudando juntos, né? No ensino superior também, mas muitas vezes eles estão em disciplinas que eles não fazem juntos e eles estão mais habituados a essa coisa de que o professor quer conhecê-los de uma forma mais próxima e tal. Mas dependendo do contexto, acho que dá para utilizar no ensino básico também. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso está ficando cada vez mais famoso, mas é o seguinte, os alunos ficam em duplas, um aluno conta para o outro sobre a sua história de vida. E aí o outro aluno vai apresentar, né, esse colega diante da turma toda. Vocês já viram isso? Então isso é muito legal, porque cria no outro aluno que vai ter que apresentar a atenção. Nossa, eu tenho que prestar atenção na história do outro, né? Para que eu consiga apresentá-lo. Então, depois você vai trabalhar isso. A importância de quando a gente está escutando alguém, a gente prestar atenção. A gente ter esse cuidado de se importar com a história dessa outra pessoa, tá? Gente, eu sou suspeita. Mas uma das leituras que eu mais gosto... Eu sou uma leitora de carteirinha, tá? Eu herdei isso da minha família. E é uma coisa que eu gosto muito. Mas uma das leituras que eu mais gosto é biografia. Quem aqui gosta de biografia? Acena aí, gente. Eu quero ver mais vocês. Vamos lá, interage aí, tá? Gente, biografia. Eu amo ler biografia. Geralmente, quando eu gosto muito de um livro, de um romance... Eu vou logo procurar uma biografia do autor que escreveu, mas eu gosto de ler biografia de cientistas, enfim, de uma série de pessoas. E aí, eu tô trazendo aqui esse livro que pra mim, olha, eu amo esse livro, tá? Que são as mulheres que ganharam o Prêmio Nobel em Ciências. Eu tenho muita biografia aqui, gente, eu não posso mostrar todos os livros que eu tenho. Mas esse é um livro muito legal. E por que é legal? Geralmente a biografia ela é um livro inteiro. Você trabalhar um livro inteiro numa sala de aula fica complicado. Essa daqui, as histórias são mais curtas, tá? Que de como é que essa mulher superou todas as dificuldades para ela conseguir, né, desenvolver aquilo que ela desenvolveu. Então é uma história um pouco mais curta, fica muito mais fácil você trabalhar em sala de aula. A biografia ela é algo muito legal, porque... ela pessoaliza, ela humaniza. Uma das coisas mais legais do uso da história, gente, é que a história vai criando esse sentimento de nós. Você tira um pouco do eu e cria o nós, porque não é possível que em nenhuma história uma pessoa não consiga criar uma conexão, uma relação, que ela não consiga se identificar, tá bom? Escreve aí pra mim, por favor, uma biografia que você já tenha lido e que você gosta, tá?
Beleza. Então, o uso de biografias é algo muito legal em sala de aula. E como é que você pode utilizar isso? Pede para eles lerem em casa, tá? Pode ser uma opção. Ou em sala de aula com histórias curtas. E aí, como eu já usei biografia, que eu acho que fica muito bom, é representação dramática, tá, gente? É teatro. É pedir para eles representarem a vida daquela pessoa. Então, esse livro aqui eu já trabalhei ele inteiro numa turma só, tá? Cada grupo ficou com a história de uma mulher e eles representaram isso na forma de teatro diante das outras turmas. Na verdade, não foi nem só diante da turma, a gente chamou, foi uma apresentação maior dentro da escola, da instituição, e aí foi muito legal, gerou muito envolvimento, tá? Gente, a outra forma é o seguinte: você contou uma história. Vou tentar mostrar isso aqui de uma forma mais clara para vocês. Você contou uma história em sala de aula. Pode ser uma história até que tem algum conteúdo mais polêmico. Isso é muito legal de você trabalhar em sala de aula. Como é que você vai organizar os alunos? Deixa eu ver se vocês vão conseguir entender aqui essa dinâmica. Então, olha só. Observam aqui, ó. Aqui tem um aluno de frente para o outro, tá? Então, é um de frente para o outro, em círculo. Então, pense que tem uma cadeira, tá? Ó, uma cadeira de frente para outra, uma cadeira de frente para outra, tá? Aqui. Gente, o diário de Anne Frank, fantástico, fantástico. Maravilhoso. Então, tá aqui, ó, uma cadeira em frente da outra, beleza? Aí, o que você vai fazer? Você vai contar uma história. É legal que seja uma história de conteúdo polêmico. E aí, você vai fazer a primeira pergunta. Na primeira pergunta, você vai estabelecer que só os alunos do círculo de dentro podem falar. Os alunos do círculo de fora não podem falar nada, só podem escutar. Beleza? E aí você vai fazer uma pergunta, né? Sei lá, conte o que você teria feito diferente. Ou fale qual foi a grande falha desse personagem, tá? Ou qual foi o sentimento, ou como aquele sentimento obscuro que ele teve atrapalhou, enfim, alguma pergunta, né, que o aluno não pode ser pergunta que gere sim ou não, binária, tem que ser pergunta que gere reflexão. Você vai falar já, esse aluno tem que falar então a opinião dele para o colega da frente dele. Então esse aqui que está no círculo de dentro vai ficar falando para esse aqui vai falar para esse aqui, esse para esse, tá? E esse aqui, por mais que ele discorde daquilo que está sendo dito, ele só pode escutar, tá? Então, você vai dar um tempo para que ele discorra e tem uma outra regra, tá? Tem uma outra regra. O aluno só pode parar de falar quando você disser que o tempo acabou. Então, ele tem que encontrar argumentos dentro dele. Então, tem duas coisas que você vai trabalhar depois dessa dinâmica. Os alunos ficam excitadíssimos, os que não podem falar ficam bravíssimos, porque eles querem falar, eles ficam tentando fazer gestos, eles gritam, é muito interessante. E os alunos que estão lá falando, acabam que tem que falar, e aí fica arrumando coisa para falar, e de repente sai coisa para falar. E aí você vai trabalhar 2 pontos. Primeiro, né? A gente geralmente se subestima, se autossubestima, né? A gente acha que a gente não tem mais o que dizer, que a gente não tem mais o que contribuir. Mas se a gente busca, a gente percebe que a gente tem sim, que a gente tem opinião própria, que a gente tem recursos, né? Que a gente pode desenvolver um raciocínio. Isso é tão importante nos dias de hoje, que os nossos alunos estão tão preguiçosos para pensar. Então é uma dinâmica que estimula os alunos a pensarem, tá? E ao mesmo tempo, o cara que não pode escutar, não pode falar, só pode escutar, você vai trabalhar essa ideia, né, da importância da gente se escutar, da gente ouvir o que o outro aluno tem para dizer, o que ele tem para acrescentar, o que o colega tem para contribuir, né? Então, que antes da gente já criticar, da gente já dizer não é assim, vamos terminar de ouvir o argumento do colega, tá? E que sim, a gente com certeza tem muita coisa boa para contribuir, tá? Mas o outro também tem. Né? Então, o storytelling, ele traz essa oportunidade de uma reflexão sobre a vida muito interessante, sobre o nosso posicionamento diante da vida, tá? Ficou clara a dinâmica para vocês, gente? Me avisa aí, tá? Eu trouxe, então... bom, livro inteiros. Eu falei para vocês de parte de livros, né? Que é uma possibilidade de uso. E livros inteiros, Janaína? Você já utilizou livros inteiros em sala de aula? Eu já, né? Já utilizei. Eu já falei para vocês que eu fui coordenadora, né, de um curso ligado ao desenvolvimento de competências socioemocionais, e a gente leu um livro inteiro durante o semestre
cada capítulo a gente discutia no início da aula. Então eu não utilizava a aula inteira, né? Era uma rotina da nossa aula. Todo início da aula a gente comentava um determinado capítulo, tá? Que foi esse livro aqui, ó, O Cavaleiro Preso na Armadura. Vocês conhecem? Esse livro aqui, ele é bem legal. Então eu disponibilizava cada capítulo, ou eles compraram um livro, enfim, porque também não pode disponibilizar 100%. Durante a semana anterior ou 2 semanas antes, se tivesse feriado, eles tinham que ler. No início da aula, a nossa rotina era debater sobre o livro, e eu estabeleci determinadas dinâmicas, tá? De sorteio para quem fosse debater, para garantir que todo mundo lesse e comentasse. E uma pessoa ficava responsável por apresentar o capítulo, contar o que tinha no capítulo. E aí, os colegas tinham que fazer perguntas, né, dúvidas que eles tiveram em relação a esse capítulo para o colega que apresentou, tá? E o colega que apresentou respondia, falava da visão dele, e depois a gente abria para outras pessoas comentarem também. Era algo que durava aproximadamente 15 minutos, tá? Eu perdi aí da minha aula de 55 minutos esse tempo, tá? Mas era o objetivo da disciplina, fez um sentido muito grande, e esse livro é fantástico para conectar com a vida, tá? Não sei se vocês conhecem. Gente, eu não tô dando um oi, desculpa. Oi, Ju. Oi, Gisele. Oi, Cristiane. Mas estou muito feliz que vocês estão aí, tá? Essa é uma forma também de trabalhar livro inteiro, beleza? Outro livro inteiro que eu já trabalhei na sala de aula foi Alice no País das Maravilhas, tá? Tem aquele conteúdo fantástico que eu falei pra vocês, que é muito legal. E depois que a gente leu esse livro especificamente, porque os personagens, eles são, né, muito doidos, enfim, tem todo uma abstração necessária para você compreender qualquer coisa, se é que o objetivo, né, é compreender alguma coisa. Mas aí depois, ao final desse livro aqui, o que eu fiz com os alunos é que eles tinham que desenhar o personagem e contar, né, a história de cada um dos personagens que ele estabeleceu, tá? A partir da leitura do livro e tal, e do que eles entenderam sobre o livro. Então saiu coisas muito legais. Eles trouxeram coisas para além, tá, do que tá aqui, mas é um livro muito acessível de ler também durante um semestre. Isso eu tô falando assim, gente, de livros inteiros que vocês podem ir cativando a leitura, que não são muito, né, grandes, e que não tem como objetivo principal a questão da literatura em si. Senão, é claro, eu posso dar outras dicas na literatura brasileira de livros que eu acho que não são tão complicados de ler, que os alunos podem gostar. Por exemplo, um livro que eu adoro é o 15, da Raquel de Queiroz. É um livro fino, fácil de ler, que traz toda uma caracterização, né, uma contextualização do Nordeste, da seca, e que eu acho que é muito bonito, que vale a pena trazer em sala de aula. Gente, um outro livro que eu acho que traz uma reflexão muito legal. É um livro clássico, todo mundo conhece, né? Mas nem todo mundo leu efetivamente. As pessoas reproduzem as frases clássicas do livro, mas quase ninguém leu tudo, não. E nem entende muito bem o que aconteceu no final, tá? Que é O Pequeno Príncipe. Eu acho também que é um livro que, se possível, no contexto da sua disciplina, vale a pena trazer para a sala de aula. Além de bonitinho, tá? Além das frases lindas, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, tem toda uma profundidade aqui. E depois que você trabalhar esse livro, você também trabalhar a biografia, tá? Do Saint-Exupéry, gente, aí dá um caldo muito legal, tá? Só tem mais livro aqui. Bom, aí eu quero indicar para vocês alguns livros que vocês podem conhecer, para vocês criarem metodologias. Acabei de perceber que um deles não está aqui. É o livro do TED Talks. É um livro que ensina a dar palestra, mas eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele traz uma reflexão muito legal sobre como a gente pode se expressar. E eu vou aproveitar e falar isso para vocês. Quando vocês forem contar a história em sala de aula e trabalhar essa história em sala de aula, gente, dê emoção para a história, tá? Não é simplesmente chegar, como é o caso, né? Eu falei para vocês que eu uso esse livro aqui na disciplina de climatologia, né? Eu tô aqui lendo, vamos pegar aqui alguma das histórias que eu... O Homem que Caiu do Céu. Nenhuma pessoa conheceu o grande oceano aéreo tão bem quanto o capitão da Força Aérea Americana, Joseph William Kittinger. Né? Assim, eu posso começar a ler. Nenhuma pessoa, e aí eu olho para os alunos, né? Conheceu o grande oceano aéreo
tão bem quanto o capitão da Força Aérea Americana Joseph William Kittigan. Graças a ele, temos um vívido relato pessoal e não apenas observações, né, e medições áridas feitas por equipamentos sobre o que realmente acontece nas alturas, né, nos locais onde os ventos nascem. E aí eu vou gerando emoção, tá? Então anotem aí no caderno de vocês. Para que a história possa ficar mais, né, envolvente. A narrativa ela tem que ser atraente, então escolha uma história que seja atraente. Se puder ter um pouco de suspense ou humor, tá? Uma das duas coisas, ou as duas combinadas, é muito bom. É muito bom que tenha um elemento surpresa. O que será que vai acontecer? Essa história é muito legal aqui, né? A gente vai contando, será que ele morre, será que ele não morre, o que vai acontecer? Isso envolve, tá? Tá anotando aí? O ritmo da fala e a entonação da voz, é o que eu acabei de mostrar. Pare, olhe para os alunos, dê aquele confere que tá todo mundo te olhando, não tá mexendo no celular, ou não tá olhando pro lado, ou cutucando um ao outro, ou passando material. Dá aquela amostra, eu tô lendo a história, mas eu tô vendo vocês. Se possível, na hora que você estiver lendo, você vai. E aí, você sabe o que aconteceu, Bruna? Chama a Bruna, chama o Felipe, chama o João, tá? Dá aquela olhadinha, para e continua a história. E traga elementos de apoio sempre que possível, tá? Vídeos, imagens, sons. Isso é muito legal. Quando você terminar de contar a história, ou durante o processo que você estiver contando a história, na verdade, você pode pedir que cada grupo de 5, 6 alunos, num cartaz no meio da mesa, elenquem os pontos principais daquela história por meio de imagens, desenhos, diagramas ou palavras, tá? Coisas que chamaram a atenção, que para eles foram coisas mais proeminentes, para depois eles debaterem, conversarem sobre aquela história. Isso é uma coisa muito legal também, tá? Falando isso, então o TED Talks, ele é um livro legal que eu falei para vocês criarem metodologias que façam com que os alunos também desenvolvam uma melhor forma de se expressar, de contar história, tá? De envolver mesmo, tá bom? E aí você pode fazer algumas práticas de pitching e tudo mais, só que eu não vou falar disso hoje. Esse é outro livro que eu indico para vocês utilizarem para criarem metodologias para a sua sala de aula. Como Falar, Como Ouvir, do Mortimer Adler, tá, gente? Basicamente aqui, gente, é aquilo que a gente aprendeu com as nossas avós. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é pra gente ouvir mais do que falar. Então é basicamente isso aqui que fala nesse livro, tá? Mas trazendo Aristóteles, Platão, uma série de teorias, coisas práticas. Então você pode pegar alguma coisa aqui e desenvolver a sua própria prática em sala de aula. Porque é isso que eu quero fazer também aqui, tá, gente, na Educaetos. Eu não quero só que vocês utilizem metodologias que eu trago, que eu ensino, que vocês também sejam capazes de criar as próprias metodologias e contar pra gente, compartilhar com a gente. A gente vai formando essa comunidade de prática, o que é muito legal, tá? Mas olha, livro de cabeceira para professor, gente, ajuda muito em qualquer disciplina. Esse livro aqui é muito legal, Story. Estão vendo aí? Olha só. Esse livro, gente, é para vocês auxiliarem, para vocês criarem dinâmicas e tarefas que eu também já fiz. Para os alunos, por exemplo, eles criarem um curta-metragem, né, o desenho de um curta-metragem, de um filme, ou enfim, de uma história que eles possam representar, até por meio de imagens no PowerPoint, não importa, mas criar um roteiro, tá? Então, criar um roteiro de algo. Então, antes deles contarem a história, você quer que eles desenvolvam a habilidade de saber estruturar, estrategiar essa história, criar um roteiro. Então, utilizem esse livro como referência, ele ajuda muito na criação de roteiros. Então, o que eles vão entregar antes da dramatização da história ou da história pronta é o roteiro para você, tá? Então, ele tem imagens, ele é muito claro, ele é um livro fantástico. Acho que pode auxiliar muito vocês a criarem metodologias também. Vocês estão vendo aqui, enquanto eu tô falando pra vocês, eu tô lembrando de várias coisas que eu já fiz com contação de história, né? Com esse livro mesmo, né, nessa história de criação de roteiros, a entrega dos roteiros foi fantástica. Depois a gente validar os roteiros, a gente foi, né, e efetivamente juntos construiu a filmagem daquela cena. E aí a gente estabeleceu quem era o diretor, o produtor, o cinegrafista, e a gente dividiu funções. Nossa, ficou muito legal. Uma outra coisa que eu lembrei aqui que eu já fiz também, gente, antes de eu mostrar o último livro, a gente fez algumas pesquisas em sala de aula
E a partir disso, cada aluno contou uma determinada história e a gente fez sobre aquela pesquisa. Eu tô preocupada com o tempo, porque falta 10 minutos pro Instagram acabar a live, porque vai dar 1 hora de live. Hoje a gente tá falando pra caramba. Aí cada um fez uma história e a partir disso a gente fez um livro físico da turma também, tá? O que foi muito legal. E alguns postaram num blog também. Isso é outra coisa que se pode fazer com contação de história, é o blog da turma, tá? E esse blog acaba agindo como uma espécie de portfólio, onde eles vão falando, né? Contando as histórias, né? Ligadas àquilo que você está ensinando e divulgando isso publicamente. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Janaína, não sei se seria difícil depois fazer uma listinha desses livros. Se sim, obrigada. Não, eu posso fazer. Só por chegar agora, mas eu dei a ideia de uma listinha dos livros, ok. Eu vou deixar essa live no ar por 24 horas. Gente, o último livro que eu quero indicar, eu não sei aqui quem gosta de Jane Austen, mas eu sou apaixonada por Jane Austen, é aquela, né, escritora inglesa que escreveu Orgulho e Preconceito e outros tantos livros, já li tudo sobre ela. E isso aqui, olha, o Clube de Escrita da Jane Austen. Essa Rebecca Smith, ela é da família da Jane Austen, tá? Ela fez esse resgate e ela vai elencando a partir dos livros da Jane Austen diversas estruturas que podem permitir alguém a escrever a sua própria história, tá? Mas o foco aqui é levar a escrita de um romance, tá? Então, se você tiver o objetivo, né, ao longo do seu ano ali junto com a sua turma, de que eles escrevam uma história que seja mais longa, em grupo, né? Pode ser aí, divida a turma. Esse é um livro muito legal. Eu não utilizei ainda, não fiz nenhum tipo de dinâmica com ele, mas é um livro muito legal. Eu sou escritora também, eu gosto de escrever, eu escrevo contos, escrevo romances, então eu aprendi muito com esse livro e eu acho que é uma dica legal. Eu vou deixar a listinha para vocês. Eu me lembrei aqui também nessa questão de filmes, uma outra coisa que eu fiz com storytelling muito legal, eu passei curta-metragens em sala de aula. Depois de passar esses curta-metragens, os alunos estavam em grupos também de 5 a 6 alunos, de 4 a 5 alunos, e aí eles tiveram que comentar, né, sobre aquele curta-metragem que eu passei em sala de aula, identificar determinadas estruturas daquela história, o que era a crítica que aquela história trazia, qual que era a ironia envolvida naquela história, né? Ou qual que era a lição de moral que aquela história objetivava trazer. E eles tiveram que representar isso na forma de diagrama. Então, esse era o problema, essa foi a forma como o problema foi apresentado, né? E também qual seria uma possível solução para esse problema. Com algumas turmas eu trouxe essa questão da solução também. E eu utilizei alguns curtas da década de 80 brasileiros e os alunos falaram assim, nossa, o Brasil faz filme desde essa época, e eu mostrei para eles também um pouco da história do cinema brasileiro, Grande Hotel, enfim, diversos outros momentos, mostrando que o nosso cinema ele tem uma força também. E também trouxe alguns curtas atuais que são fantásticos. Um que eu adoro é o Trabalho, se eu não me engano o nome dele. Eu não tenho o nome aqui de cor, gente, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post com curta-metragens que eu indico para serem utilizados em sala de aula. O que vocês acham? Acho que pode ser legal, né? Gente, pois olha, vocês conseguiram perceber que foi difícil para mim selecionar o que falar, né? Porque é tanta coisa que eu já usei com contação de história, eu gosto tanto de usar a contação de história, foi muito difícil para mim selecionar, eu quis trazer tudo, agora eu tô pensando até que talvez tenha sido coisa demais, talvez tenha sido melhor focar em 3, 4 coisas. Bom, vão me dando uma devolutiva aí, tá, Janaína? Melhora nisso, melhora naquilo, que aí eu vou procurando fazer isso pra gente ter lives cada vez mais efetivas. Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tem um último livro aqui do Tolstói que eu vi que eu não mostrei. Ele é um livro que traz a perspectiva de Deus, tá? Então é preciso ver aí como é que isso é aceito na sua escola. Infelizmente, falar de Deus hoje em dia não é aceito em todos os lugares. Mas esse é um livro maravilhoso, tá? Pra vida de vocês, pra vocês trabalharem com os filhos de vocês, tá? Eu gosto muito. Onde existe amor, Deus aí está. É uma lição de vida muito bonita, uma leitura muito, muito fácil, tá? E, gente, você está lendo quem? Você está lendo Tolstói, tá? É isso que você está mostrando. Você vai botar o seu filho para ler, ou seu aluno para ler E aí, quando ele vê a Ana Karenina, ele não vai ter tanto medo. Já li o Tolstói. Não.
Beleza, vou dar conta, tá? É isso, gente. Alguma pergunta? Temos 5 minutos para o Instagram fechar automaticamente. Vocês gostaram? Fez sentido? Ah, que bom, Elisa. Beleza. Silmara, gente, tem uma galera que fica aqui do início ao fim. Eu fico muito feliz com isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não vi, que eu deixei passar. Eu também. Deixa eu anotar aqui. Então eu prometi também, vou colocar o mapa da persona, né? A lista de livro. E agora no final a gente falou que vai ser os curta-metragens. É isso, né, gente? Então tá bom. Muito obrigada. Ah, que bom, Ju. Que bom que você gostou. É quinta-feira, gente. Então essa semana a gente tem 2 lives. Na quinta-feira a gente vai ter a live sobre formas distintas de apresentação de trabalho em sala de aula. E eu vou... Gente, tudo que eu trago é coisa que eu vivi, que eu coloquei em prática em sala de aula e que eu acho que vocês devem tentar também. Mas eu vou utilizar esses 4 minutinhos para dizer para vocês aquilo que eu sempre digo. A metodologia pela metodologia, não. Olhem nos objetivos de aprendizagem de vocês se vale a pena utilizar isso. Então, vocês vão lá de novo na taxonomia de Bloom, que tá aí, tá? No feed da Educaetos, pensar, né, em qual nível de complexidade que faz sentido entrar na sua sala de aula. E a contação de histórias, ela entra aí nos diversos níveis. Desde a coisa mais básica, que é a leitura, né, o entendimento de conceitos, né, a você criar uma história, tá, que é o topo ali da pirâmide do Bloom. Então, você precisa ver em qual nível você quer chegar. Eu fui dando exemplos de tarefas para vocês que alcançam esses diversos níveis. Por exemplo, nessa atividade aqui, você está no nível da argumentação, que não é o nível mínimo e nem é o nível máximo, tá? Mas que é um nível que pode ser interessante para você. Mas é interessante para você trabalhar a argumentação nesse momento ou não é interessante? Então, vamos sempre criar uma educação coerente. Eu fiquei pensando muito se na Educaetos eu ia ficar trazendo nas lives metodologias, tá? Porque eu sei que é o que muitos professores querem. Mas eu resolvi trazer, mas quero sempre pontuar isso. Vamos criar uma narrativa, uma coerência no processo educativo. Posso contar, tá bom, gente, com vocês em relação a isso? E vão me contando quando vocês usarem alguma coisa que eu posto aqui. Se possível, posta no Instagram de vocês, marca Educaetos, que isso vai dando força, trazendo mais professores para dentro também do nosso projeto, da nossa grande família, grande comunidade que é a Educaetos. Na semana passada, a Carla me desafiou aí a contar um pouco da minha história, contei, até me emocionei um pouco, né? É o meu projeto de vida aqui, tá aqui compartilhando isso tudo com vocês. Então, vai ser muito bom se vocês puderem indicar para os seus colegas e estimularem aí a todos estarem presentes. Hoje estamos tendo aí, né, uma audiência que chega a 20 professores e um dia eu quero ter mais professores acompanhando e compartilhando práticas, tá bem? Beleza, gente? Alguma dúvida, então? Se não, vou me despedindo de vocês até quinta-feira, tá bom? Quinta-feira a gente se encontra para falar sobre diferentes formas de apresentação em sala de aula. Até mais. Finalizo com a minha frase clássica: vamos juntos humanizar a educação?